Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no YouTube no canal da TV FUNORTE e também no canal 12 da NET. Eu sou Eupídio Rocha e estou aqui com a minha colega Maria Fernanda. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao F5. E hoje nosso tema é um tema bem sério. Nós vamos conversar com dois jornalistas, lembrando aí que dia 7 de abril é o dia do jornalista, e vamos falar sobre a cobertura de pautas trágicas, pautas polêmicas. Afinal de contas, a gente está aí num momento de guerra, né? Então vamos conversar com esses jornalistas sobre isso. E quem são nossos convidados, Eupídio? Nós estamos recebendo dois jornalistas extremamente conhecidos aqui de Montes Claros, né? O Pablo Caires, que inclusive foi colega de Maria Fernanda na faculdade, e a Ana Cláudia Mendes, que também abrilhantou aí as coberturas sobre Globo Rural, né? Boa tarde, Maria Fernanda, um prazer estar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos, viu, meninos? Muito obrigada aí por terem atendido, né, a nossa solicitação, o nosso convite. Mas para a gente começar um pouquinho, eu queria, antes da gente entrar, falar um pouquinho como que funciona esse trabalho do jornalista, principalmente na TV, que eu acho que é a maior curiosidade das pessoas, né, sobre o trabalho do jornalista na TV. Como que funciona essa apuração? Como que vocês chegam à matéria em si? Bom, tudo começa na produção, né? Muitas vezes algumas pessoas entram em contato com a emissora falando sobre determinado assunto, a produção apura e envia a equipe para poder registrar os fatos e fechar a reportagem. Outras vezes, a gente acaba se deparando com o assunto, né, Pablo, no dia a dia, e a gente levanta essa questão na redação, a equipe então começa a pesquisar, a gente busca especialistas, e aí, mais uma vez, a produção, passando disso, vai para as equipes que vão fazer reportagem. E depois da reportagem tem o trabalho do editor, né, que é quem faz a conclusão ali da matéria, de texto, de imagens, até ela ir para o ar, mas eu falo que é uma esteira, assim, é um trabalho que conta com várias participações, onde o foco principal é a apuração para levar a informação que interessa para o público. É literalmente um trabalho em equipe, né? Cada um tem ali uma atividadezinha, né? O papel de cada um é fundamental nesse processo, para que no final dê tudo certo, a informação chegue com o máximo de clareza, né, ao telespectador. A gente sempre fala que na televisão você tem mesmo, efetivamente, um trabalho em equipe, porque são várias pecinhas que vão se encaixando até você ter a matéria pronta. E aí vem aquela pergunta, né? Qual é a preparação, ou qual que é a fundamentação para poder lidar com essas pautas mais polêmicas, trágicas, essas coisas que você sabe que vão levantar discussão? Olha, no que diz preparação, quando tem uma pauta que foi planejada, você ainda consegue se organizar ali para ter uma ideia do que você vai encarar na execução da pauta. Mas quando é uma tragédia, por exemplo, você não tem um momento de preparo, você só vai, na verdade. Você vai vivendo o processo junto com todo mundo, junto com todo mundo. Com aquela responsabilidade de eu estou ali com a responsabilidade de levar para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, o que ele gostaria de saber sobre aquele assunto. E como a gente lida com o tempo em relação a isso, porque a gente tem que trazer informação completa o quanto antes, a gente acaba não tendo tempo nem de raciocinar muito sobre esses assuntos e acaba tecnicamente fazendo o seu serviço ali. Muitas vezes você vai pensar no que você fez depois que você entrega a matéria, que você fala, meu Deus, olha só o que aconteceu. E a gente falou muito da produção, mas no caso de uma tragédia, por exemplo, um imprevisto, um factual, como a gente fala, a gente acaba sendo produtor também, porque a gente está no local, então muitas coisas a gente é mais fácil descobrir, apurar e lá no local do que alguém que está na redação no telefone. Então, nesse processo também, a formação do jornalista nem sempre esperar chegar até a gente se depara com o assunto e tem que ter aquele feeling, aquela sensibilidade de, olha, dá para se aprofundar nesse assunto. E a gente, como a gente falou antes, vai vivendo esse processo, vai vendo as informações surgindo e a gente vai apurando também. E é o momento mais difícil de ser produtor, porque quando acontece uma tragédia, por exemplo, a última coisa que as pessoas querem é falar com a equipe de televisão, ou dar uma entrevista, ou alguém que recebeu a notícia da perda de alguém querido, ou que presenciou alguma tragédia, ele não quer ali naquele momento ficar falando com TV. Então você tem um trabalho bem delicado para abordar essa pessoa, para conseguir dela uma entrevista. Muitas vezes você
você leva uma resposta atravessada, mas você tem que entender também que É o momento faz da parte do pessoa. momento. Que é aquilo, não é nada pessoal, né? Não é nada pessoal. Agora, vocês dois participaram de uma cobertura que marcou muito aqui o norte de Minas, né? Que em 2017, aquele incêndio lá na creche Gente Inocente, lá em Janaúba. Como que foi que aconteceu? Fala um pouquinho dessa experiência de vocês pra gente. Eu lembro que no dia, eu estava na redação, eu estava na produção nesse dia. Já era repórter, mas eu estava na produção. O telefone tocou falando de incêndio numa creche em Janaúba. A gente achava que era um incêndio normal, que acontece, acidental. E a gente de imediato tentou falar com a secretária de Educação de Janaúba, que estava em Montes Claros, fazendo uma especialização, se eu não me engano. E ela também não sabia o que estava acontecendo. E as informações elas foram chegando assim, a conta-gotas. Depois a gente foi descobrir que tinha crianças dentro da creche e que tinham crianças vítimas disso. Depois a gente foi descobrindo que foi um ex-funcionário que colocou fogo. E aí a situação foi tomando uma proporção e o nosso diretor de jornalismo na época só falou assim, com a Ana Cláudia, Natália e com o nosso carro Link. Falou assim, vai para lá, tipo assim, vai apurar lá no local, porque é uma informação pesada. E sobrou para mim ir para a Santa Casa, para a porta da Santa Casa, fazer os links aqui de Montes Claros, porque era para onde os feridos, né, vinham, os feridos de maior gravidade vinham, e os jornais todos já queriam informações. Então, até a equipe chegar em Janaúba, a gente já teve um trabalho feito aqui em Montes Claros para conseguir atender a rede, quando a gente fala rede de jornais nacionais, que estava todo mundo querendo saber informações sobre a tragédia. Mas foi um dia bem puxado para todo mundo. E é o que eu te falei em relação à preparação. Acho que a gente só foi cair na real do que estava acontecendo mesmo. Eu, por exemplo, fiquei o dia inteiro fazendo entradas ao vivo. Só quando eu cheguei na redação, tipo umas 11 horas da noite, que eu sentei assim no chão da redação e falei, nossa, olha só o que aconteceu. E você estava tão focado ali que a adrenalina nem dá para pensar, né? A gente não raciocina na hora. Ele falou como foi o dia, todo mundo que trabalhou nesse dia lá na emissora lembra o que estava fazendo. Eu me lembro que eu tinha chegado às 9 da manhã para fazer uma reportagem sobre hortas urbanas, uma coisa tranquila, e de repente foram chegando essas informações e, como o Pablo falou, só falaram com a gente, vai para Janaúba. E eram 2 horas de viagem, às 11 da manhã eu cheguei lá, durante onde tinha sinal, a gente ia pegando alguma coisa na internet ou ligando, mas ainda a gente não sabia o que ia encontrar. E assim que eu cheguei em frente ao hospital, tinha uma multidão em oração, meu telefone tocou, era o pessoal da Globo News, querendo entrar ao vivo, só que o carro do Link ainda não tinha chegado, eu entrei por telefone. E comecei às 11 da manhã, fui parar à meia-noite. E assim, durante todo o dia, a gente entra nessa de apurar e fazer a cobertura e atender as demandas. Eu não tinha atinado que eu não tinha parado para comer. As pessoas que estavam lá em volta atendendo, amparando as famílias, alguns voluntários chegaram, não, vem cá, vem comer alguma coisa. Assim, eu tive um tempo para comer um pão com carne, com um suco, e aí de repente meu telefone tocou de novo e me ligaram novamente, falando que o Jornal Hoje queria informações. Foram, assim, horas extensas. Foi um dia que a gente não viu passar, né? E a gente não estava realmente vendo o que estava acontecendo. A gente estava atendendo demandas com essa sensibilidade que o Pablo falou que a gente tem que ter daquele momento. Mas a gente foi vivendo o processo, assim, e somente depois que parou tudo, depois de meia-noite, quando a gente foi pro hotel, que na verdade eu tinha ido para fazer uma reportagem, a gente foi sem roupa pro dia seguinte, foi sem preparação nenhuma, e aí reservaram o hotel, a gente chegou lá no hotel, que eu fui parar para pensar o que estava acontecendo. E, na verdade, foi meia-noite, mas no outro dia, às 3 da manhã, eu já estava na rua de novo com o cinegrafista, fazendo o levantamento, porque a gente ia entrar no Hora 1 ao vivo. E aí, às 4 da manhã, a gente teria que estar pronto, que o Hora 1 começa às 5. Então, nós fomos aos hospitais fazer levantamento de vítimas, buscar mais informações para atualizar para eles. E foi mais um dia extenso de trabalho também. Eu acho que o pós é sempre mais trabalhoso do que o próprio dia que as coisas acontecem, sabe? Porque é quando você vai acompanhar o desenrolar daquilo. Vai falar com famílias, vai falar com vítimas, vai mostrar o resultado daquilo. E, infelizmente, no caso de Janaúba, ficou rendendo notícias ruins. Acho que meses depois, 2 meses depois, ainda tinha gente que estava no hospital, que infelizmente não resistiu. E foi uma sequência, assim, muito pesada, né? Sim, a gente teve que descobrir a história, quem eram aquelas pessoas que estavam lá, conversar com aquelas famílias naquele momento tão difícil, né?
tinham perdido crianças, enfim, professores. Foi um trabalho que realmente marcou, acho que todo mundo que, como eu disse, estava naquele dia na redação, todo mundo que viveu isso sabe exatamente o que aconteceu. Acho que aquelas situações de tragédia que a gente sempre fala, todo mundo sempre lembra. No 11 de setembro, todo mundo lembra o que estava fazendo, né? E como que, assim, bom, eu lembro que na minha época de jornalista eu tinha muita dificuldade de dividir, né, o lado pessoal com o emocional, assim, eu sempre me envolvia demais. E eu lembro até que desse caso, meu marido fez uma cirurgia e eu estava na porta do bloco cirúrgico e aí uma criança passou para entrar no bloco cirúrgico para poder fazer as raspagens, né? E aí a enfermeira comentou, falou assim, essa criança todos os dias ela tem que tomar anestesia geral para poder fazer raspagem no corpo inteiro, né? Então, como que, sei lá, de ver isso tudo acontecendo, como que ficou o psicológico? Vocês conseguiram separar, se emocionaram em algum momento? Como que foi isso? Na hora em que a gente estava executando o trabalho, até a Natália, que estava comigo lá em Janaúba, eu cheguei primeiro, ela chegou em seguida com o Ricardo, eu estava com o Pote, o outro cinegrafista. A gente comentou isso depois. Quando a gente estava fazendo o nosso trabalho, a gente parecia que estava meio que anestesiada. A gente buscava informação, a gente transmitia a informação, tinha todo aquele cuidado. De vez em quando eu parava um pouquinho no cantinho e falava, Deus me ajuda, e a gente voltava e seguia. Mas eu chorei muito quando eu cheguei a Montes Claros depois dos 2 dias de trabalho lá. Quando eu estava trabalhando lá, eu não conseguia chorar. Me doía, eu entendia a dor dos outros, mas não sei, parece que quando eu saí de tudo aquilo, que eu cheguei em casa, veio realmente uma dor mais forte. Foi quando eu parei e chorei bastante. E fui tentar processar tudo que a gente tinha vivido, né? Eu acho que todo mundo que participou, toda a equipe, teve alguma sequela disso, assim, pelo que a gente escuta dos colegas, assim, comentando pós cobertura, né? Eu lembro que no final do ano de 2017, o Fantástico fez uma cobertura especial para o Fantástico de final de ano e cantou aquela música da Kel Smith, Era Uma Vez, lá em Janaúba, com as crianças sobreviventes e tal. Cara, tipo assim, eu não consegui escutar essa música, que me veio uma coisa muito ruim. E voltar e estar na creche também, depois do que aconteceu, foi algo muito ruim, porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrar lá e entraram pais, aí, tipo assim, mães que reconheciam a sandália do filho que morreu. E isso era muito pesado, assim, você viver isso, assim, era muito ruim. Mas no fazer, por exemplo, no dia mesmo, eu lembro que a gente tinha poucas informações chegando, né? Então, por exemplo, eu sabia que era o Damião que tinha colocado fogo na creche. Depois eu sabia quantas crianças estavam lá no momento, quantas eram vítimas. Aí chegava um ferido lá na Santa Casa, porque a Santa Casa fechou para isso, né? Aí eu corria lá para saber se era um menino ou se era uma menina. E, tipo assim, os médicos falavam assim, não dá para saber, tá muito queimado. E assim, às vezes você ficava assim, meu Deus, tipo, que situação mais maluca, né? E você tendo que informar essas coisas, você tem que passar essas coisas. E você faz isso com uma naturalidade, assim, que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Assim, eu tô encarando isso como algo normal, sabe? Assim, mas só depois que você vai sentir um impacto disso. Como eu falei, naquele mesmo dia, na hora que todo mundo chegou na redação, assim, às 11 horas da noite, eu lembro que falou assim, gente, vamos para casa, vamos tentar descansar, porque amanhã o dia também vai ser bastante puxado. E nos seus momentos a sós, assim, que você começa a pensar, tipo, meu Deus, olha só, o que eu tô fazendo, né? E a Natália e eu, quando a gente chegou ao hotel à noite, a gente nem conseguiu dormir direito, a gente conversando, a gente tentando entender o que tinha acontecido, o que tinha se passado na mente do Damião para ter feito aquilo, tentando entender como as famílias estavam. A gente ficou conversando um bom tempo, tentando entender tudo aquilo, tentando entender aquilo que a gente estava vivendo e também questionando. Ela falando, Ana, você conseguiu chorar? Eu falei, eu não consegui, Nath. Nesse momento, não, ela também não. A gente se questionou naquele momento, do primeiro dia, o que estava acontecendo, a gente sabia, a gente sentia, mas não tinha conseguido chorar.
Eu me lembro do Cote e o Ricardo, eu não era mãe ainda, mas o Cote e o Ricardo tinham filhos, os cinegrafistas, e em alguns momentos eu olhava para eles e eu via que eles estavam bastante abalados, em alguns momentos eu via que eles estavam, acho que para quem tem filho, vendo mais de perto isso, hoje eu entendo, mas naquele momento eu ainda não era mãe, então eles ficaram bastante abalados com aquilo. Agora tem uma preocupação nossa no quesito, quem cobre muita tragédia, assim, é que a gente às vezes fica se perguntando assim, gente, eu tô achando natural isso, eu tô achando normal isso começou, desde quando eu comecei a ser mais resistente a esse tipo de informação, porque a gente acaba ficando mesmo, assim. Hoje eu lido com a morte de uma forma completamente diferente pelas experiências que eu tive na TV, pelas experiências que você vivencia com as coisas. Até de falar sobre isso, presenciar, de ver as coisas é completamente diferente. Mas a gente fica se questionando, né? Que momento em que eu fiquei durão para isso, sabe? Por outro lado também, eu não sei se você vê dessa forma, mas eu acho que a gente se tornou também mais empático. Porque nesses momentos em que a gente tem que lidar com a dor do outro, a forma como muitas vezes vem um não, vem uma resposta, a gente entende que não é nada pessoal, a gente entende que aquele momento daquela pessoa, a gente, pelo menos eu percebi que a gente começa a olhar o outro, o que está por trás daquele comportamento, não só em situações de tragédia, mas de uma maneira geral na vida, um olhar mais sensível também. E isso ajuda em outras situações também, em outras reportagens, onde a gente pode tentar desvendar ou ver outras situações por trás de alguns comportamentos. Agora, mudando um pouco, né, o rumo do nosso assunto, a gente está vivendo numa situação relativamente complicada, né, do ponto de vista da mídia, da imprensa, para nós jornalistas, né? Acho que nunca fomos tão desvalorizados na história da Terra. Na realidade, não é nem uma questão de valorização, de desvalorização, né? É uma questão mesmo que nós estamos sendo perseguidos, né? Eu acho que, desde que a gente estuda, trabalha com jornalismo, sempre teve aquela perspectiva de que você tem a vítima, você tem o agressor e tem uma figura, que é o jornalista ou o comunicador, que vai fazer esse intermédio. Então é como se fosse uma figura que está ali para informar o que está acontecendo. Agora, nesses últimos anos, aí, vamos pôr aí, nesses últimos 5, 6 anos, né, acho que principalmente a partir de 2016, ou a partir até de 2013, né, como tiveram aquelas manifestações, a mídia se tornou um alvo muito fácil. E vocês estão envolvidos nisso, né? Como é lidar com isso? Como é encarar isso desde a perspectiva de é a nossa profissão, mas tem todas essas consequências porque antes a gente estava num patamar meio assim, tipo um médico, um enfermeiro, né? Alguém que está ali para fazer um acompanhamento daquilo e informar o outro. De repente a gente se tornou um alvo preferencial até. Né? Sim, olha só, é um momento de muita cautela, né? Para a gente que trabalha, por exemplo, no jornalismo, assim, no dia a dia, a gente acabou virando um ser sem opinião, sem palavras, sem nada. Às vezes as pessoas discutindo sobre tudo e você ali, assim... Se policiando. Calado, evitando entrar nesses assuntos pela polarização mesmo que tudo tomou. Então, se eu dou um posicionamento e é a verdade de A, B já vem como se eu estivesse me posicionando a favor de A, se eu falo de B, A também. Então, assim, vem um momento da gente até se vigiar mesmo para evitar esse tipo de avaliação das outras pessoas. No nosso caso, por exemplo, por a gente ter trabalhado numa emissora X, as pessoas já viam como algo negativo e posicionado para um certo lado. Então, a única alternativa que a gente tinha mesmo era tentar ficar mais neutro possível, vai falar de outras coisas, vai falar... Evitar a discussão, a polêmica. Falar do clima, né? Falar do clima. De certa forma, não deixa de ser uma questão de autocensura, né? Sim. Porque você se policia, enquanto que naturalmente, se não existisse esse, digamos assim, esse elefante na sala, né? Esse fantasma Sim. nas nossas costas, você faria uma coisa com muito mais naturalidade. Agora é preciso ter certos dedos, certos cuidados, né? Bom, eu acho que a internet também, as redes sociais potencializaram um pouco isso, né, Pablo? Porque todo mundo tem voz. E, de repente, alguém que se identifica mais com uma ideia
sem entender os reais processos que envolvem o que está sendo dito, vai ganhando força, vão se juntando grupos e a internet vai disseminando isso e fortaleceu um pouco isso, esse movimento anti-jornalistas que dificultou o nosso trabalho. As fake news se tornaram um verdadeiro desafio para a gente em tudo, porque em alguns casos, algumas pessoas olham, nossa, realmente isso é real, estão realmente querendo esconder isso da gente, como nós não pensamos nisso? A gente conversa com especialistas, nós conversamos com pessoas cientistas, que desenvolveram estudos sérios, que provam por A mais B que não é aquilo, mas aí vem o vídeo que circula no grupo da família, que está postando em várias outras redes aí, tentando derrubar, e se tornou uma verdade. Então, até a noção de verdade para algumas pessoas ficou difícil da gente mostrar, da gente comprovar o que está sendo feito. E em vários setores, política, ciência, pesquisas sobre saúde, e assim vão se disseminando e a gente realmente fica um desafio para a gente combater isso, essas fake news. E tem muitos jornalistas também mal intencionados, né? Todo lugar, toda profissão tem seus... Tem muitos, e tem muitas pessoas que trabalham como formadores de opinião, que são pessoas que estão ali atrás de um login, de uma senha, de uma plataforma, que acabam nessa comunicação horizontal disseminando muita informação falsa e contra aquilo que diz quem realmente estuda para aquilo. E aí a gente vira alvo mesmo. Eu tenho medo até de compartilhar essas coisas, assim, quando eu vejo de agressão. Eu não gosto porque eu acho que isso incentiva ainda mais. E nos últimos anos, de fato, assim, a gente trabalhava já meio atento, assim, o que pode acontecer, porque a gente nunca sabe. Por mais que a pessoa fosse me conhecer, se soubesse quem eu sou, como eu me comporto, ela, numa multidão, ela ganhava uma força assim, tremenda e não respeitava mais o fato de conhecer. Ela vinha e afrontava e dizia. Então, a gente pagava o pato, vamos assim dizer também, por quem a gente representava ali no momento. Então, a gente vai para um intervalo e voltamos daqui a pouco. E aí, pessoal, estamos de volta agora para conhecer um pouco sobre os nossos dois entrevistados, né? O Pablo e a Ana Cláudia. Eu vou deixar que cada um deles faça assim, tipo, um pequeno currículo, uma apresentação para que vocês possam conversar, entender quem são eles, conhecer quem são eles. Então, Pablo. Formei na FUNORTE em 2008, lá se vão 14 anos, bastante tempo. Fiz um pouquinho de online, impresso, assessoria de comunicação, mas dos 14 anos, 11 foram em TV, InterTV e TV Gerais. E agora eu estou trabalhando com comunicação empresarial, voltado para a área odontológica. É um jeito novo de passar informação agora, mas olhado para o mercado mesmo, para essa questão de levar informação, mas também vender através de informações. Então, tá interessante, estou gostando da experiência. Um novo momento, né? E você, Ana? Bom, eu me formei em 2006 na Universidade Federal de Viçosa. Trabalhei com TV, primeiro fui na TV Gerais, passei por uma emissora de TV a cabo que tinha em Montes Claros e, por último, passei pela InterTV Grande Minas. São 13 anos trabalhando com televisão. Nesse momento estou me especializando, estou estudando mais sobre comunicação corporativa, porque a comunicação, o universo da comunicação é amplo, né? E é uma área que eu tenho descoberto, tenho gostado bastante e que eu pretendo atuar. Estou me especializando, estou estudando, estou me aprofundando nessa área e em breve pretendo estar atuando nela.
É E isso acaba que... Desculpa te cortar, Fernanda, mas isso geralmente acaba acontecendo. A gente começa na redação, geralmente em TV, né? Nos últimos 20 anos a televisão virou o grande veículo de mídia no Brasil e no mundo, e depois de um determinado tempo, que vai mais ou menos aí por volta dos 15, 20 anos, você sente que tem que ter um ar novo. E aí um dos caminhos para isso é justamente o mercado corporativo, a comunicação nas empresas ou das empresas, né? E o trabalho com as mídias sociais, que eu acho que é o caminho que vocês estão enveredando agora. Eu ia falar até que eu acho, que eu ia falar antes, né, da sua fala, é que acaba que a TV, apesar de muito gostosa, ela cansa um pouquinho, né? Porque é uma coisa assim frenética, né? Não tem muito horário, e aí acaba que algumas coisas na nossa vida passam para um segundo plano, né? Consome bastante a gente, consome tempo. São renúncias, né, que a gente faz ao longo da vida, e quando a gente muda de fase também a gente começa a reavaliar nossas escolhas e dar um outro peso também, né? É uma dedicação quase que integral, né? Você vive para aquilo. E as pessoas te cobram isso. Você não pode não saber da última taxa de ônibus, você não pode não saber de como que as coisas estão, do último decreto, você não pode não saber. As pessoas te cobram isso, então você fica sempre atento, sempre se informando, sempre buscando informação. Tudo você tenta aprofundar mais do que as pessoas normalmente leem, para você poder informar ou para ver ali uma possível pauta. É bem cansativo. E apesar das pessoas falarem assim, mas é sempre pessoas diferentes, ambientes diferentes, mas tem uma rotina ali da apuração, da gravação, principalmente da TV, que exige de você não só nessa questão jornalística, mas exige seu cuidado com a aparência, seu cuidado com a sua voz, seu cuidado com o seu texto. É muita coisa envolvida e ainda tem uma cobrança externa, interna. A sua vida lá fora também tem reflexos disso, então o tempo inteiro você tem que estar se vigiando e tem que estar se policiando para corresponder às expectativas, né? Porque se você, como o Pablo disse, você encontra as pessoas na rua, ela vem tirar uma dúvida com você, porque ela supõe que você sabe de tudo que está acontecendo. Realmente consome muito da gente, é viver realmente para isso. E aí até a vida pessoal também fica, né, gente? Porque assim, como você falou, cheguei 9 horas da manhã para fazer uma coisa e voltei no dia seguinte. Então tudo isso, né, é bem pesado realmente. E a comunicação empresarial, ela te permite mais, né, essa normalidade, assim, de ter horário para entrar, horário para sair. O meu trabalho fica ali enquanto eu vou para casa, resolver as minhas coisas. Eu tenho feriado, eu tenho final de semana, então você começa a ter uma certa liberdade que você fala assim, nossa, isso aqui é interessante. Existe um planejamento, né? Existe um planejamento e geralmente ele é cumprido. Os imprevistos, a gente se prepara com isso, com a experiência da TV, claro, para lidar com imprevistos que acontecem, mas com bem menos frequência, e a gente está bem mais tranquilo para lidar com eles. TV é muito gostoso, mas 50% as pessoas romantizam um glamour que não existe e criam essa ideia. É tão engraçado quando a gente sai de televisão, as pessoas vêm oferecer pra gente emprego, as pessoas vêm falar as coisas como se a gente tivesse assim, não, saiu da televisão, é um absurdo isso pro jornalista. Como é que você sai da televisão? Eu falei, gente, tem vida fora da televisão. É tipo vida após a morte, é vida após a... TV existe, ela é possível. E o universo da comunicação é muito mais que televisão, né? Existem outras possibilidades e a gente... Que bom que a gente pode explorar, que bom que existem essas possibilidades e que bom que elas estão aí para a gente aprender também. Experimentar, né? A gente segue apurando, a gente segue escrevendo, a gente segue fazendo tudo. Segue comunicando. Comunicando. Afinal de contas, né, quem não comunica se estrumbica, como diria, né? E a informação Isso. mais apurada, mais investigada, mais correta, sempre é a melhor, né? Isso, e aí a gente está encerrando, infelizmente, aqui, né? Queria agradecer a presença de vocês, muito obrigada por estarem aqui. Obrigado. E vamos embora, né, Eupídio? Quer dizer, eu vou embora, né, pessoal? Porque o Eupídio ainda vai ficar um pouquinho. Exatamente.
E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o programa F5 e agora nós vamos para o nosso quadro novo, o Papo Cultural. O que é o Papo Cultural? É um espaço para a gente poder falar sobre filmes, seriados, histórias em quadrinho, novelas, teatro e tudo que está ligado à cultura pop. Roda a vinheta. E no nosso Papo Cultural de hoje, nós vamos comentar sobre filmes relacionados a grandes tragédias ou a grandes temas polêmicos. A gente tem aqui uma seleção de documentários e filmes de ficção que abordam alguns dos acontecimentos mais marcantes do século XX e até mesmo agora do século XXI. E para começar, não tem jeito de fugir, né? Nós vamos falar do massacre de Columbine. Columbine é um colégio nos Estados Unidos, no estado do Colorado, e em 1999, especificamente no dia 20 de abril de 1999, 2 estudantes armados entraram no colégio e fizeram um massacre. 12 alunos e um professor foram executados. Logo depois, cercados pela polícia, os 2 estudantes acabaram se suicidando. Isso deu origem a diversos filmes, e vocês já devem ter visto várias coisas aí, até seriados de TV. A gente vai destacar aqui o Tiros em Columbine, que é um documentário do Michael Moore, talvez algumas cenas estejam passando por aí, vão ser apresentadas enquanto eu estou falando, e o documentário do Michael Moore é extremamente interessante porque o Michael Moore investe naquela discussão sobre a violência nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é um país tão violento? Enquanto que existem outros países que têm armas, existem outros países onde a posse de armas é totalmente liberada, mas os Estados Unidos continua com essa marca da violência e da criminalidade crescendo cada vez mais. O Michael Moore, ele se tornou extremamente conhecido também por um outro documentário, que daqui a pouco a gente chega lá para falar dele, e Tiros em Columbine é realmente uma pedrada. Vale a pena conhecer, porque inclusive depois do massacre de Columbine, praticamente houve uma epidemia de acontecimentos tão trágicos quanto, tanto no Brasil quanto no próprio Estados Unidos. E também tem um outro filme que chama Elefante, que é dirigido pelo Gus Van Sant. O Gus Van Sant é muito conhecido por um filme chamado Gênio Indomável, já passou muito em Sessão da Tarde, geralmente o pai e a mãe gostam muito, os professores também gostam do Gênio Indomável, e Elefante é uma versão Gus Van Sant do Massacre de Columbine. O interessante é que isso foi gravado num colégio com atores escolhidos dentro dos próprios estudantes, ou seja, existem muito poucos atores profissionais. E aqui não interessa muito mostrar as cenas do massacre, interessa mostrar a reação das pessoas para tentar escapulir do massacre e também a reação delas, dos sobreviventes, como é lidar com isso. É importante falar que o Elefante também foi apresentado no Festival de Cannes, que é um dos grandes festivais do cinema, e foi muito reconhecido pela crítica, igual o Tiros em Columbine. Bom, deixando um pouco os Estados Unidos, a gente vai para a Europa. Em 22 de julho de 2011, aconteceu um verdadeiro genocídio na Noruega, na ilha de Utoya. Um extremista, né, com algumas ideologias um tanto quanto nazistas ou neonazistas, fez uma série de atentados à bomba na cidade de Oslo, e depois foi na ilha. Armado, ele acabou disparando contra um grupo de estudantes e de pessoas que estavam lá aproveitando o feriado ou o final de semana, e 77 pessoas, principalmente jovens, 69 jovens integrantes do Partido Trabalhista e 8 pedestres que estavam em Oslo, né, que é a capital da Noruega, 77 pessoas morreram nesse atentado. Isso deu origem a um filme muito interessante, dirigido por um cara chamado Paul Greengrass. O filme chama 22 de Julho. Se não me falha a memória, acho que ele está na Netflix, vocês podem conferir. Ou no Prime, mas eu acho que é Netflix mesmo. Vocês pesquisam, dá um Google aí que vocês acham. Esse filme é extremamente interessante porque o Paul Greengrass ele é conhecido por ter feito a trilogia Burn. Então ele sabe criar o suspense. E é um diretor que é muito conhecido porque ele filma como se estivesse com a câmera na mão e estivesse dentro dos acontecimentos. E ele consegue fazer isso muito bem também nesse filme, que foi um sucesso. Existe uma versão do filme norueguesa também, mas eu acho mais fácil vocês acompanhar essa versão americana, europeia, que também é muito legal. Bom, mudando um pouco de trajetória, vamos falar um pouco sobre superação, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar sobre o acidente nos Andes, que aconteceu em 1972. Um voo da Força Aérea Uruguaia estava transportando um time de rugby. Rugby é aquele futebol americano inglês, se não me falha a memória.
Eu acho que não tem as roupas e os caras dão porrada no outro sem usar as roupas. Eu acho que é isso, se eu não estiver confundido. Pode ser que eu confundi. Fazer o quê, né? Esse voo, ele acabou caindo nos Andes, né? E praticamente quase todo mundo morreu. 25 pessoas sobreviveram. Só que essas 25 pessoas, elas ficaram presas nos Andes. Vocês não sabem, os Andes tem algumas das maiores alturas do mundo, né? A Cordilheira dos Andes tem picos extremamente altos. E a partir do momento em que eles ficaram presos lá, e eles ficaram sabendo pelo rádio que as buscas tinham sido encerradas, veio aquela questão: como é que nós vamos sobreviver aqui? Como é que nós vamos sobreviver se nós não temos comida? Porque a água até que não é tão complicado, você está no gelo, né? Então de repente pode derreter o gelo e consegue a água, né? Mas como é que você vai sobreviver sem comida? E aí eles têm que tomar aquela decisão se nós vamos sobreviver ou não. E a solução é se alimentar dos que morreram no desastre. Obviamente isso tem consequências terríveis, eu acho que a gente não pode nem imaginar, né? A gente assiste o filme e tenta imaginar, mas para a gente que não passou por isso, não tem nem como imaginar isso mesmo. E aí você tem um filme que chama Vivos, que é um dos clássicos absolutos da Sessão da Tarde, dirigido pelo Frank Marshall. Frank Marshall é um cara que trabalhou muito com Steven Spielberg. E aí, por volta do início dos anos 90, ele resolveu enveredar também pela direção de filmes. Ele era um cara que trabalhava como produtor, e ele ajudou a produzir uma boa parte dos filmes do Spielberg. E aí ele resolveu, então, enveredar para a direção, e um dos primeiros trabalhos dele foi justamente o Vivos. O grande lance do Vivos, além de ser uma história que é uma história de superação, uma história de sobrevivência, é aquela história que vale a pena você assistir para você ver que realmente você consegue superar as dificuldades, é que o filme também está recheado de atores que depois se tornaram muito conhecidos. O Ethan Van Halen, o Josh Brolin, o John Malkovich, talvez vocês não estejam lembrando os nomes, mas se passar a carinha deles aqui, vocês vão ver eles pipocando aí uma série de filmes que vocês assistiram nos últimos tempos, né? Bom, agora a gente vai caminhando para o final do quadro, e aí a gente não podia ficar sem falar sobre um filme brasileiro, que é o Incêndio no Edifício Joelma. O Edifício Joelma foi um dos primeiros arranha-céus que teve no Brasil, em São Paulo, e aí no dia 1º de fevereiro de 1974, houve um incêndio nesse edifício. Até hoje, se não me falha a memória, é o segundo pior incêndio em arranha-céu por número de vítimas. Pela minha planilhazinha aqui, foram 300 pessoas feridas e 187 mortos. Até hoje, ele é o segundo maior incêndio na história desses desastres, né? Só perde para o atentado do World Trade Center em 2001. O Joelma, não se sabe direito o que aconteceu, existem uma série de documentários, reportagens e até vídeos de true crime falando sobre o caso. Provavelmente vai ter um podcast daqui a algum tempo falando, se é que já não tem, né? E em 1979, um diretor brasileiro chamado Clery Cunha, mais conhecido pelas comédias que ele fazia, resolveu fazer esse filme chamado Joelma, 23º Andar. É um filme interessante porque ele é baseado num livro do Chico Xavier, se não me falha a memória, o nome do livro é Somos Seis, ou acho que o nome do livro é esse mesmo, Somos Seis. E, obviamente, é uma obra psicografada pelo Chico Xavier, e aí, através da psicografia, ele escreveu essa história contando o desfecho dessas 6 pessoas que estavam envolvidas no incêndio. Isso acabou virando um filme, que foi, me parece, o primeiro filme espírita do Brasil, e um grande sucesso de bilheteria, e que, posteriormente, acabou abrindo caminho para todas essas obras espíritas e de superação que a gente conhece hoje. É um filme mais difícil de conhecer, de encontrar, até porque é um filme brasileiro, né? Eu acho que talvez pelo YouTube, dando uma passeada, dá para a gente encontrar alguma coisa. Bom, gente, então agora o último e, digamos assim, o carro-chefe do nosso quadro é, obviamente, os ataques de 11 de setembro de 2001 que aconteceu no World Trade Center. Aí, esses dois aviões se chocaram com o World Trade Center, vocês devem estar lembrados das imagens, todo mundo viu essas imagens, depois em algum documentário eu vi, porque na época eu estava assistindo televisão, aí interrompeu a programação da Globo e entraram as cenas. Isso em 2001 era uma coisa impressionante, a coisa estava acontecendo na hora, né? E aí você via os aviões batendo, depois você via fumaça e depois os prédios caindo. O outro avião que se chocou contra o Pentágono não teve tanto efeito, porque o Pentágono é reforçado, então houve poucas vítimas lá. E o quarto avião, ele não chegou ao Capitólio porque os passageiros se revoltaram e acabaram conseguindo derrubar o avião. É óbvio que todo mundo no avião, junto com os terroristas, morreram. Na verdade, em todos os aviões, os passageiros e os terroristas acabaram falecendo por causa dos desastres, né? O atentado do
do 11 de setembro de 2001 é extremamente importante porque foi o primeiro atentado que aconteceu dentro dos Estados Unidos. Para muitos historiadores, o que define a passagem do século XX para o século XXI é justamente esse atentado. E é um fato marcante. Eu acredito que ninguém de vocês aí não tem ouvido falar disso. E, obviamente, isso gerou uma série de filmes assim absolutamente interessantes. Eu vou recomendar para vocês dois. Fahrenheit 11 de setembro, que é dirigido pelo Michael Moore, o mesmo cara que fez o Tiros em Columbine, né? E que conta o que aconteceu por trás do atentado, as falhas do governo americano, as falhas da CIA, as falhas do FBI, por que deixaram aquilo acontecer. Tem um pouco de teoria da conspiração, mas realmente é um filme muito interessante que vale a pena assistir. Existem outros filmes também que falam sobre o tema, inclusive um deles, acho que chama Voo 247, que é dirigido pelo Paul Greengrass, que é o mesmo cara que fez o filme sobre o Utoya, aquele massacre que aconteceu na Noruega. É um bom filme também, tem um pouco de documentário, é feito como se fosse um documentário, mas na realidade é tudo interpretação, mas é tudo feito com câmera na mão, então dá um impacto muito interessante. E por último tem um seriado de TV que chama The Looming Towers, que é baseado num livro chamado O Vulto das Torres, escrito por um jornalista, que efetivamente mergulha na história por trás do atentado e tenta mostrar para você o que realmente está por trás dos fatos. É um trabalho fantástico de redação jornalística, é um livro-reportagem sensacional, ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo dos Estados Unidos, e deu origem a esse seriado que está disponível no Prime. Basicamente é isso, gente. Vocês acabaram de ver a nossa entrevista falando sobre jornalismo e a cobertura dessas pautas polêmicas e trágicas, e aqui fica essa sugestão desses filmes, tanto documentários quanto filmes de ficção, que na realidade não são tão ficção, porque são baseados em fatos reais e têm um pé dentro da produção documental, para que vocês possam se aprofundar pelo assunto. Se vocês quiserem, não se esqueçam aí de acompanhar o nosso canal, a fazer a inscrição e mandar uma mensagem para a gente. Pode mandar pelo Instagram do TV Funorte, podem colocar um comentário aqui na nossa parte de comentários, que aí a gente se encontra no próximo quadro para falar sobre mais filmes, seriados, talvez umas histórias em quadrinho para dar uma diversificada. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Quem está entrando agora é só voltar e assistir de novo e até a próxima.